A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Esse é o canal Texto Áudio, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é essa. Vamos falar sobre motim em família, lição de número 5. Lembrar aos irmãos que nós estamos estudando esta revista, Lições Bíblicas da CPAD, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Estamos estudando temas atuais, temas que são úteis para mim e para a tua vida, porque quem de nós não tem família? Então nós precisamos aprender tudo o que está sendo aqui apresentado, ensinado e colocar em prática. Estamos aprendendo com os erros e com acertos de homens e mulheres de Deus que está registrado nas Escrituras, suas histórias, seus erros, seus acertos. Meus irmãos, essa aula é muito importante, mas importante também é que você, antes de iniciar a aula, enquanto você prepara a aula, peça o auxílio, a ajuda, a presença do Espírito Santo, que vai te ajudar nesta aula. Não só a fazer com que você ministre bem, mas também a fazer com que seus alunos entendam e pratiquem. O Espírito Santo é aquele que nos faz ministrar de uma forma que alcance o coração dos alunos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós tivemos problemas aqui, gravamos uma aula, tivemos um problema com o áudio e agora estamos gravando novamente, mas eu creio que vai dar certo agora, em nome de Jesus. Rogamos as orações dos irmãos para que a gente consiga aqui até o final. Vamos lá, meus irmãos, eu quero, antes de iniciar a aula, só avisar aos irmãos. Estamos muito felizes porque o Senhor nos permitiu gravar um curso online para os irmãos e esse curso, irmão, já está disponível para os irmãos. Está num preço bem acessível, mas é um curso de excelência mesmo. É um curso prático, rápido, sem enrolação, sem ficar falando muita teoria, é tudo na prática. Os irmãos vão ver como que ele é bem fácil, bem objetivo. Os irmãos têm acesso às duas videoaulas desse curso, são 2 módulos. São 2 videoaulas, os irmãos assistem uma videoaula, faz um exercício, assiste outra videoaula, faz outro exercício. Tendo uma nota, aceitável, os irmãos recebem um certificado, podem imprimir, recebem o certificado em PDF. Tá bom, meus irmãos? É um curso de excelência. Se você quiser saber mais, quiser se inscrever, você aponta a câmera do seu celular aí para esse QR Code. Eu vou deixar até a tela maior aqui para os irmãos apontarem até a câmera do seu celular para esse QR Code e vai direto para o link, para o lugar onde os irmãos podem fazer a matrícula do curso. Se não tiver como ler o QR Code, os irmãos podem ir lá no site do Textuário. Abre o Google aí no seu celular, escreve Textuário. Você vai encontrar o nosso site do Textuário, lá vai ter um lugar escrito curso. Ou você escreve www.textuario.com.br/curso. Você vai direto ali e ali vai ter mais informações e também a forma de se inscrever. Ah, não conseguiu mesmo assim, tá difícil? Aqui na descrição do vídeo tem o link do curso. Não conseguiu também? Então você entra em contato conosco, está aqui o nosso WhatsApp e nós enviamos as informações e os links certinho para que você possa fazer esse curso tão esperado e muitos irmãos estavam nos cobrando. Irmãos, está aí, curso Ensinar com Dedicação. Para você que quer melhorar a sua aula, para você que quer, fazer com que a sua aula seja mais produtiva, fique assim mais atrativa para o seu aluno aprender melhor. Tá bom, irmãos? Curso Ensinar com Dedicação vai ser bênção aí para a tua vida. O texto áureo da nossa lição de hoje diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, está lá em Filipenses 2:14. Fazei todas as coisas sem murmurações. Murmurações são aquelas reclamações, são aquelas queixas, aquilo que nós não estamos gostando, acabamos falando, nem sempre para a pessoa responsável, e acabamos gerando algumas contendas com essas murmurações. No dicionário, se você for pesquisar, são algumas reclamações quando ditas em voz baixa, um murmúrio, mas também são aquelas queixas, aquelas críticas ácidas, né? E nós vamos falar bastante sobre isso, sobre reclamações, aquelas reclamações com uma base de inveja, com uma base de ciúme, com uma base que não é benéfica. Às vezes nós fazemos reclamações e eu diria que às vezes quando nós vamos ao nosso líder e falamos, olha, não tem como ser assim, 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 a gente está tentando solucionar, é uma crítica de forma a melhorar, né? Não seria nenhuma crítica, às vezes nós vamos já com sugestões, e isso é aquele que quer melhorar.
Mas aquele que vem falando que não tem jeito, porque está errado, está aquilo, nós vamos falar melhor. Mas que nós devemos fazer tudo o que formos fazer. O nosso chamado cumprir, sem murmurar, sem contender, sem discutir, sem discussão no sentido acalorado, né? Sem brigar, sem pecar ao irar, né? Isso é Filipenses 2:14. A nossa verdade prática diz que das murmurações derivam as contendas, por isso nós devemos evitá-las em nossa família. Então nasce numa reclamaçãozinha, achei isso aqui ruim, isso aqui está muito ruim, isso aqui está horrível, e aí começa a discussão e a discussão vai cada vez aumentando e isso traz um mal para a família terrível. Nós devemos cortar então com sabedoria de Deus. Muito bem, irmãos, a leitura bíblica em classe está lá em Números, no capítulo 11, do verso 1 ao 7, e Números também no capítulo 12, do verso 1 ao 8. Nós vamos ler com calma e lendo essa leitura nós já vamos ter exposto uma grande parte da aula. Eu gostaria só de lembrar aos irmãos que nós temos 3 dinâmicas no decorrer desta aula. Temos também slides gratuitamente e aqui na descrição do vídeo você pode baixar um material recheado de conteúdo, tá bom? É esse material que eu vou mostrar na tela, ó, é um material recheado de conteúdo, bem organizado, com um resumo da lição, citações de diversos autores. As palavras mais difíceis já pesquisamos no dicionário, deixamos aqui nos cantinhos, ó, certinho. Os versículos da Bíblia estão todos aí escritos, os que vão ser usados. Irmãos, está muito organizado, tá bom? O que você precisar está nesse arquivo aí. Você pode imprimir, levar para sua classe, para você acompanhar a aula, né? Conforme vai ministrando, tá ali, pode riscar. Olha, irmãos, é muita bênção. E é tudo de graça, tá bom? É tudo de graça, tanto o slide, quanto as dinâmicas que nós explicamos aqui no vídeo, quanto esse material, tudo de graça, pela graça de Deus. A gente só pede, se você puder, deixa o seu joinha aqui, tá bom? Em forma de gratidão, não esqueça de se inscrever. Se inscrever é gratuito. Agora tem irmãos que querem saber como que a gente pode contribuir e ajudar. E aí eu digo, você pode ser um apoiador do Texto Áudio. Para ser um apoiador, tem aqui embaixo um botão Seja Membro. Você clicando ali, você vai estar apoiando o Texto Áudio com R$ 7,99 por mês. R$ 7,99 por mês, você vai estar apoiando o canal Texto Áudio. E em forma de gratidão, nós colocamos os irmãos que são membros num grupo de WhatsApp. Lá nesse grupo nós enviamos o arquivo dos slides em PowerPoint. Além de uma vez por mês, nós também fazermos uma live com os irmãos, um curso mensal, um encontro mensal com os irmãos que são membros, que são apoiadores do nosso canal. Muito bem, irmãos, vamos lá. Leitura bíblica em classe, Números 11, verso 1, diz: E aconteceu que, queixando-se o povo, reclamando o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. Olha, vamos dar uma pausa aqui. Porque muita gente fala, ó, tem crítica boa e crítica ruim, tem reclamação que pode ser boa quando levada aos líderes, e os líderes, olhando com bons olhos, podem resolver a situação, mas há reclamações que são ruins. Agora vamos entender essa crítica que nós não temos muito detalhe, mas dá para saber. O povo queixou e isso era mal aos ouvidos do Senhor. Por quê, irmãos? A queixa dele, a reclamação deles era contra o Senhor, mas era com uma intenção ruim. Seja uma intenção de voltar ao Egito, seja, a gente não tem mais detalhes dessa reclamação em especial. Mas sabendo que Deus se irou, sabendo que isso foi mal aos ouvidos do Senhor, aquele que conhece as intenções do coração, então nós temos a certeza. Essa queixa era fundamentada no egoísmo, na inveja, em coisas que não agradam ao Senhor. Era uma queixa mundana, uma queixa carnal. E isso desagradou o Senhor. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o fogo do Senhor foi alcançando a última parte do arraial. Não consumiu todos eles, não. Só deu um aviso, ei, ó, vocês estão vendo, né? Cuidado. E as misericórdias do Senhor cuidou do restante do povo. Mas teve uma punição, teve um alerta. Então que nós também tenhamos muito cuidado quanto a isso. Vamos falar isso aqui mais pra frente, né? No versículo 2 diz, então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Olha só, irmãos, quando o povo viu que a coisa estava ficando feia, que havia punição, foram, Moisés nos ajuda. Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4, e o vulgo, que é o povo estrangeiro, o povo que
que caminhava, que saiu do Egito junto com Israel, o povo de fora, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Eles vieram ter um grande desejo, ter muita vontade, ponto e vírgula. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram. Então, nesses versículos, nós podemos ver, olha, o povo estrangeiro teve vontade e os filhos de Israel começaram a chorar. Então, parece que houve uma influência. E eles disseram assim, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Irmãos, olha só, que absurdo que uma pessoa ingrata, né, e uma pessoa murmuradora, ela chega ao ponto de cometer absurdos como esse. Olhando aqui, pensa, meu Deus, que absurdo. Eles queriam carne. Irmãos, eles estavam no meio do deserto. Eles estavam passando por lugares dificílimos, que ninguém sobreviveria, mas Deus estava mantendo com vida aquele povo. E aí eles começam a reclamar do maná que Deus dá para eles. Todos os dias, eles estavam vivendo milagres, todos os dias. Eles saíram do Egito, já era um milagre. Passaram por entre o Mar Vermelho, já era milagre. Seus inimigos foram exterminados, mais um milagre. Eles andam e não tem água, Deus manda água, Deus faz eles encontrar água. Depois eles encontram água amarga, Deus transforma em água potável, água que dá para beber. Enfim, e aí o maná desce todos os dias. Ô, irmão, isso é coisa maravilhosa, é milagre todo dia, mas eles estavam reclamando da situação, eles lembravam das coisas que eles comiam no Egito, e olha só, eles dizem, comíamos de graça, mas eles esqueceram que também eles trabalhavam de graça, que eles trabalhavam arduamente, eles eram escravos, eles eram maltratados. E agora, irmãos, eles começam a ter vontade de comer o que eles comiam lá atrás. Isso é coisa de quem não está satisfeito com Deus. Ei, irmão, tem muita coisa importante nessa aula de hoje. No verso 6 diz, mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos olhos. Oh, meu Deus. Vivendo milagre todo dia e falando, não tem mais nada além desse milagrezinho. Ô, meu irmão, você vive milagre todos os dias, você não está entendendo. Você sabe que você sobreviveu a uma pandemia, você que está me ouvindo. Você sabe que tantas coisas Deus tem feito em tua vida. E embora você não esteja contabilizando, é só parar e pensar tudo que Deus está fazendo, como Ele tem cuidado de ti, da sua família. O povo de Israel reclamava. Não há nada além desse maná, esse pão que desce do céu de uma maneira milagrosa. Não há nada. E aí no versículo 7 dá o detalhe de como era o maná. No versículo 1 do capítulo 12 de Números diz, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Irmãos, o detalhe que nós temos sobre essa reclamação de Miriam e Arão é isso. Eles reclamaram porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita. Se nós formos pesquisar nos dicionários, a cuxita pode ter alguns significados. Pode ser etíope, do norte da África, ou pode ser árabe, né? Enfim, isso não nos vem ao caso. Porque muitos querem descobrir, mas eles estavam reclamando da Zípora? Ou não era da Zípora? Moisés tomou outra esposa? Então Moisés cometeu o adultério? Ou Moisés fez o... Irmãos, não nos vem isso ao caso, a Bíblia não comenta sobre isso, então por que é que eu vou acrescentar algo à Bíblia que ela não diz? Então se ela não diz, ponto, nós também não vamos falar, tá bom? Ficamos sempre com a Bíblia, lembrando que a escola é bíblica. Você pode ter vários comentários, tanto na revista quanto em livros, mas se o comentarista falou coisa que não está na Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Por quê? Porque a escola é bíblica e porque nós sabemos que quem tem poder é a palavra de Deus. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E aí, é isso. Arão e Miriam ficaram contra Moisés por causa da esposa cuxita. E aí começou, né? Ficou contra. E quando ficar contra, já há aquele clima meio esquisito. Aí no verso 2, diz lá, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Miriam profetiza, então era usada pelo Senhor, né? Ou seja, ela era usada pelo Senhor. Deus falava com ela e ela falava para o povo.
Arão também foi usado muitas vezes, ele era sacerdote e Deus falou a ele e ele também transmitia ao povo. Era um sacerdote e também levava as causas do povo a Deus. Olha só. Então eles falam, mas viu, o Senhor falou só com Moisés e não falou com a gente também? Por que Moisés tem que dominar, né? Eu que estou acrescentando isso, tá? Nesse sentido. Então eles tiveram uma inveja, conforme vamos falar, de Moisés. O próximo versículo diz, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. E o verso 5 diz, então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda. Depois ele chamou a Arão e a Miriam e saíram ambos. E disse, olha Deus, ouvi agora as minhas palavras. Deus dizendo para os dois, se entre vós houver profeta, Miriam era, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão vou falar com ele. Ou em sonhos falarei com ele. Deus está falando que tem as suas formas de usar como profeta. Mas não é assim com Moisés, não. Que é fiel em toda a minha casa, disse Deus. Boca a boca eu falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, contra aquele que eu escolhi para fazer o que ele tem feito? Irmãos, isso é muito importante. Nós vamos falar de corpo, que nós somos corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros e cada um tem a sua função, assim como esse dedo tem uma função e ele, se ele reclamar do nariz, ele, por mais que ele queira o lugar do nariz, se esse aqui for trocado, eu não respiro mais. Né? Sem o nariz, um dedo no lugar do nariz, não dá, ele não vai fazer bem. Então não há porquê a gente querer o lugar do outro. Tudo isso eu já estou resumindo a lição, tá bom? Então a gente vai mais rápido agora. A palavra-chave de hoje é murmuração, reclamação, aquelas críticas ácidas, aquelas críticas, vou até dizer uma outra palavra, azeda, amarga, com uma intenção má, com uma intenção ruim. Porque pode sim haver aquelas reclamações quando é para tentar melhorar alguma situação. Nós, falando disso, nós lembramos de quando os gregos reclamavam com os judeus, lá dos irmãos, né? Os irmãos de fala grega reclamaram com os irmãos de fala judaica, lá em Atos dos Apóstolos, que as viúvas estavam não tendo alimento na mesa. Aí os apóstolos se reuniram e separaram os diáconos. Os irmãos lembram disso? Veio também de uma reclamação. Então nós devemos entender a murmuração, de onde ela vem, qual a intenção que ela tem. Mas essa que nós vamos estudar hoje é justamente aquela coisa ruim, aquela reclamação por reclamar, aquela reclamação para estragar, sabe? Só para ver defeito. Isso é um grave problema. Gostaria de lembrar aos irmãos, irmãs principalmente, se você não passou ainda na nossa loja lá, irmã, na loja Toda Mila, ô irmã, você está perdendo tempo, tem coisa muito bonita lá. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Toda Mila, você pode pesquisar no Google, Toda Mila, com 2 L's, você vai encontrar, ou você mira a câmera do seu celular aí para esse QR Code aí, e aí você vai ser abençoada com vestidos de qualidade e lindos, lindos mesmo, tá, irmãos? Esses 3 que tem aí também tá lá. Quando as irmãs mirarem nesse link aí, as irmãs podem entrar em contato com a minha esposa, né, pelo WhatsApp. Por exemplo, se a irmã tem medo de comprar no site, tem um site que as irmãs podem comprar tudo certinho lá. Tem medo, quer ver mais sobre tamanho, sobre alguma coisa? Entra em contato lá com a minha esposa e ela vai te ajudar, vai responder. Os irmãos podem comprar pelo WhatsApp mesmo, ver a forma de pagamento, tudo certinho. A gente envia para todo o Brasil. Os irmãos que estiverem nos ajudando, comprando alguma peça aqui, estarão abençoando também o nosso ministério. Tá bom? Deus continue abençoando ricamente. Na introdução, irmãos, nós temos especificamente o seguinte. Nós vamos estudar nessa lição sobre o motim de Arão e Miriam, conforme os irmãos já viram, né, contra Moisés. Mas também vamos falar que as murmurações e as contendas, elas contribuem para que o lar fique desarmônico, para que não fique legal. É como ver essa foto aí, parece que um está reclamando, o outro está chorando, está difícil. Né? E a família vai ficando aquele clima pesado, difícil, porque começa com pequenas atitudes, pequenas murmurações, reclamações.
ao invés de se sentar e pacificar, um vai reclamando, o outro vai reclamando e vai virando discussão, briga. Então é necessário, além de prudente, é necessário evitar essas contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal, vou deixar aqui uma citação, diz lá que muito de nós costumamos reclamar uns aos outros. Precisamos aprender a levar nossos problemas àquele que pode fazer algo em relação a eles. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, quando a gente lidera algum lugar, por exemplo, você vai fazer um congresso, alguma coisa, você lidera para fazer camisetas, roupas, uniforme, né? Geralmente acontece de um ou outro não gostar da cor. E acontece também de eles reclamarem entre eles. Ah, mas isso está feio, isso aqui, porque o irmão não tem noção por causa disso. E eles reclamam, as pessoas reclamam entre elas, né? Que não seja nós, mas reclamam entre elas. Mas não vai até o líder ou até a liderança, a irmã, o irmão. Chega, fala, irmão, ó, eu não gostei muito disso aqui. Será que a gente não teria uma outra opção? Não tem como fazer de alguma outra forma, né? É uma forma de... Quando você comenta com outra pessoa que não pode resolver, simplesmente você está contendendo, está armando uma contenda. Mas pegue essa sua reclamação, ou essa vontade de mudar, ou esse desejo de fazer melhor, e leve para a liderança, porque é quem vai poder fazer melhor. Agora, você levou para a liderança, ou é algo que está além da liderança, um problema que você está vendo, e vai além da liderança, então entregue para aquele que pode fazer todas as coisas. Não fique reclamando, espalhando o mal que aconteceu ou que outras pessoas fizeram para pessoas que não vão poder resolver. Leve para aquele que pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O primeiro tópico vai falar da influência negativa da murmuração. Hoje nós vivemos em tempos de influencers, né? Como falam, os influenciadores, quando se influencia a fazer algo ou a deixar de fazer, influencia a comprar ou a deixar de comprar. E a murmuração, ela também vai contaminando as pessoas. Quando um murmura, de repente o outro está murmurando e de repente o outro de repente está se formando uma rebelião contra a liderança. E isso tudo é grave. Motim é aquilo que são atos de desobediência contra as regras, contra as ordens. E em Números 11 e 12 nós vemos ali uma descrição de murmurações, 11, né, no capítulo 11, que vai culminar na rebelião da família de Moisés, ou seja, os 2 irmãos Arão e Miriam contra Moisés. Então tudo começa de reclamações, né? Nós vamos ver então agora as 3 queixas que remontam à rebelião na família de Moisés, que vão levar a gente a entender o que aconteceu ali. Vamos lá. A primeira queixa é a seguinte. É importante, eu vou só deixar aqui citado Tiago 5:9, que diz lá: irmãos, não vos queixeis uns contra outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está às portas. Amém? Que fique esse conselho para nós, leve para a sua classe também. A primeira queixa. Depois de eles andarem para além do Sinai e depararem-se com um lugar complicado, inóspito, diz o comentarista aqui, eles começaram a reclamar. Eles diziam que Moisés havia levado eles ali para morrerem no deserto. Aquela murmuração, claro, entristeceu a Moisés, mas acendeu a ira de Deus. Deus então opera com fogo, destruindo um grupo de israelitas, não todos os teimosos, né, mas diz que pegou um canto só do arraial ali, do acampamento. E aqui eu vou deixar 2 comentários, né, do novo comentário bíblico que diz: apesar das murmurações do povo, o Senhor permanecia misericordioso, bem no auge da sua ira, tanto que o fogo só atingiu as extremidades do acampamento, o que aparentemente demonstra apenas um aviso do Altíssimo para que seu povo rebelde se arrependesse. A queixa demonstrava a infidelidade e consistia em um ato de rebeldia que demandava o juízo divino. Então Deus, ele veio e deu uma correção no povo. E sabe, irmãos, às vezes quando a gente está reclamando demais, Deus está abençoando. Você tem vida, saúde, tem família, tem um carro, às vezes você tem uma casa e está reclamando ainda de tantas coisas, da liberdade de culto nós temos e você nem repara, né? Tem irmãos para adorar, você tem pessoas que estão aprendendo a palavra e tem gente animado para ensinar, mas a gente costuma a reclamar. E vez ou outra costuma acontecer alguma coisa errada, sabe? A gente precisa parar e entender que Deus corrige-nos. Às vezes, Deus dá um puxão de orelha como deu lá no povo de Israel. Fogo consumiu para que
quem ficasse vivo pudesse aprender. Eu e você, nós estamos vivos. Passamos por uma pandemia aí. Tem coisa para nós aprendermos. Amém, irmãos? Tem coisa para nós aprendermos. Deus sempre nos ensina, porque Ele é um Pai amoroso. E o Pai castiga aquele que Ele ama, corrige, disciplina. A segunda queixa fala sobre o maná. O povo começou a reclamar do maná, que a cada manhã Deus enviava. E eles começaram não só a reclamar do maná, falando, esse negócio aqui nós comemos todo dia, rapaz, estou enjoado. Mas não bastasse isso, eles começaram a se lembrar e a desejar os alimentos que eles comiam no Egito. Duas coisas que o povo se esqueceu. Primeiro, eles esqueceram das privações, de como eles eram maltratados, de como eles eram, sofriam naquele lugar. Eles esqueceram das dificuldades. E esqueceram também dos milagres que Deus operou, tanto para tirá-los de lá, quanto no caminho. A murmuração nos faz esquecer das coisas que Deus nos deu, das coisas boas que nós vivenciamos com Deus. Esse é um grande erro, né? O Novo Comentário Bíblico diz que rejeitar a provisão era, em sua essência, rejeitar o provedor. Quando eles estavam rejeitando o maná, estavam rejeitando a Deus que dá o maná. Mas o que eu gostaria de dizer nesse ponto é que quando nós começamos a reparar nos erros, nos defeitos, isso tira o nosso foco. Nós começamos a olhar só defeitos e só erros, tira o nosso foco de Cristo e das coisas que Ele tem nos dado. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo, porque senão, como Pedro, afundaremos. Mas nós precisamos manter os olhos focados em Cristo e estar satisfeitos com eles, com Cristo. Eu lembro de um louvor muito lindo do Samuel Mariano, do pastor Samuel Mariano, e esse louvor fala lá, né, que já passou por momentos difíceis, por momentos, não foi só alegria, foi também pedradas, difíceis, espinhos no caminho, mas quando eu pensava que estava só, diz a letra de cima, mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, Ele renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto me dizia. Sabe o que Deus diz para nós quando estamos passando por esses momentos em meio ao deserto, lugares inóspitos, difíceis? Deus diz assim, lembra da nuvem de dia? Fui eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedra jorrar água para você beber. Lembra do maná do céu? Fui eu. Lembra do caminho no meio do mar? Então canta, pois sou eu quem cuido de você. Irmãos, essa é uma mensagem para as nossas vidas, né? Se você quiser até levar esse louvor, esse trecho para cantar com seus alunos, vai ser uma dinâmica tremenda. Mas esse louvor nos traz à memória coisas que Deus fez enquanto o povo estava no deserto. No lugar que ninguém vive, o povo de Deus estava vivendo. Então era milagre todo dia. Para pensar essa vida que Deus te deu. Para pensar em tudo que aconteceu, foi Deus na tua vida. Então nós precisamos estar satisfeitos com Ele, sabendo que Ele tem cuidado de nós. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz que a insatisfação surge quando nossa atenção se desvia do que temos hoje e se concentra naquilo que nós não temos. Será que nós estamos sendo gratos pelo que Deus nos deu ou estamos somente pensando naquilo que gostaríamos de ter? Nós não devemos permitirmos que os nossos desejos não realizados façam com que nos esqueçamos dos presentes que Ele nos deu. Alimentação, saúde, trabalho, amizade, enfim, as coisas boas que Deus sempre nos dá. Aleluia. Vamos lá para a terceira queixa, o quarto subtópico, a terceira queixa. No capítulo 12 nós temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com a mulher cuxita. E Miriam e Arão queriam um tratamento como o de Moisés. Eles falaram, mas nós também falamos com Deus, ou Deus fala conosco também. Né? A impressão que nos dá é que, por que é que Moisés tem que ser o líder? Se Deus também fala conosco, por que é que ele tem que ser desse jeito? Então a inveja na família é sempre um sentimento muito perigoso. A crítica que fizeram de Moisés era dupla. O desgosto por escolher uma esposa e a questão que não deveriam ser reconhecidos. Por que Miriam e Arão não eram reconhecidos ao lado de Moisés? Moisés... falando a respeito da esposa cuxita, irmãos, baixa o material aqui na descrição do vídeo ou vai lá no nosso site que também está lá, tá certo? E você vai ver aqui mais informações sobre essa esposa de Abraão. Será que era
A Zípora será que é outra esposa? Enfim, nós não vamos nos ater porque não é esse o tema da aula. Mas nesse momento nós podemos fazer a primeira dinâmica. Nessa primeira dinâmica, irmãos, o professor vai precisar de uma folha. Então leve uma folha. Essa dinâmica já é bem conhecida. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui, essa aqui. Ela é bem conhecida, não fomos nós que inventamos, nós já usamos outras vezes, você já deve ter conhecido, mas é sempre importante renovar, né? Fazer de novo. Então, essa sugestão é o seguinte, leve um papel em branco e coloque um pontinho, né, no meio. Eu estou colocando aqui um pontinho, você pode colocar um pontinho, um quadradinho, coloque alguma coisa. A cor não importa, tá bom? E aí o professor vai levar para a classe e vai mostrar para um aluno. Peço para o aluno fique de pé e fale, o que você está vendo aqui? O que você está vendo nesse papel? Ele vai olhar e vai falar, tem um ponto. A maioria acontece isso, tá, irmão? Aí o professor chama outro aluno. Pergunta, o que você está vendo aqui? Ele vai falar, tem um ponto vermelho, ou se no seu caso, tem um ponto preto, tem um ponto azul, sei lá. A cor que você colocou, eles vão falar. Talvez alguém vai falar, tem uma folha em branco com um ponto no meio. Mas a maioria sempre fala do ponto. E aí o professor depois pede para toda a classe ficar de pé, falar o que tem, ou não, mesmo sentado, pergunte, gente, o que tem aqui? Todos falem. E eles vão falar. Aí o professor vai dizer, ó, esse papel representa os milagres de Deus. E o povo de Israel, quando olhava para a sua própria vida, só enxergava defeitos, um ponto, mas não via o quanto dos milagres Deus já tinha operado. Isso pode representar também a nossa vida, a nossa trajetória de vida. Deus operou demais, muitos livramentos, muitas vitórias, mas nós só olhamos para o que nós fizemos errado, para o que nós gostaríamos de ter e não temos, para um ponto, para um defeito. Sabe, quando olhamos para a vida de outro, também nós só olhamos para o defeito, como Arão e Miriam talvez olharam só para a mulher cuxita, alguma coisa que eles não estavam agradando, mas esqueceram de ver tudo que Moisés se dedicou e suou, e do tamanho da responsabilidade que ele tinha e que ele estava tendo naquele momento de então. Isso também, claro, vai representar muitas vezes na nossa vida, né? Nós olhamos para os defeitos das pessoas, olhamos para as coisas que queremos e esquecemos de tudo que Deus já nos deu, de todos os milagres que Ele já fez na nossa vida. É mais ou menos quando a gente vai na escola, né? Desde pequeno nós já somos treinados, parece, a encontrar erros. Porque nos dão uma folha, né, com 2 imagens e você tem que descobrir os 7 erros que tem. Né? Você olha e vai começando a achar defeito. Nós já somos treinados a isso, somos tentados a isso desde pequeno. E a vida vai crescendo, nós vamos crescendo, a vida vai seguindo e nós começamos a reparar somente nos erros. E raramente nós somos gratos por tudo que Deus fez, raramente nós prestamos atenção em todas as coisas que Deus está nos fazendo. Então, o professor fala, gente, olha, todo mundo reparou que tinha um ponto, mas eu perguntei o que tinha aqui. Vocês precisavam ter olhado melhor e falado, olha, tem uma folha com um grande espaço em branco e um ponto minúsculo. Não é verdade, irmãos? Então, quando você for tentado a reclamar de alguma coisa, pare. Lembre de que Deus fez muito na tua vida e que você precisa estar satisfeito com Ele. Glória a Deus. Vamos lá então para o segundo tópico. No segundo tópico, nós temos lá o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro, a inveja. Nós já falamos lá na lição 3, se você não assistiu aqui no canal, volte lá na lição 3, falando sobre ciúme. E nós falamos a respeito da história de José. E os seus irmãos tinham ciúme, uma inveja de José. A gente vê nesse episódio de Arão, de Miriam, né? Miriam era profetisa, Arão sumo sacerdote. As referências estão no material para você ver. As referências bíblicas que falam que Miriam era profetisa e Arão era sacerdote, está registrado aqui no nosso material. Eles julgaram, eles pensaram que eles podiam não ter a mesma autoridade que Moisés. Né? Ainda mais que Moisés era o irmão mais novo. Mas o que a gente vê é a fala deles. Deus falou somente com Moisés? Não, falou com nós também. Então dá a entender que eles eram iguais e podiam exercer a mesma autoridade. Uma inveja se instalou no coração deles, levando-os a um sentimento coesivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro.
Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. E aí, irmãos, é importante entender, se Deus te chamou para fazer algo, faça. Não queira fazer o que Deus colocou para o outro fazer. Não queira, sabe, ocupar o lugar do outro. Porque se Deus colocou ele lá, ele vai, Deus capacita para que ele faça o melhor ali. Se Deus te colocou aqui, Deus te capacita para fazer o melhor aqui. Deus te dá dons, talentos para fazer essa obra aqui. Mas não queira o cargo ou a ocupação do outro, né? Isso é inveja. Isso é inveja. Então nós, como corpo, como membros do corpo, né, o nariz tem a sua função. E não adianta ele querer o lugar do olho, porque ele não vai fazer essa função. Ele não foi capacitado para isso. O olho está no lugar certo, o nariz também está em seu lugar. E como um corpo, todos nós, bem ajustados, podemos ser edificados e glorificar a Deus. Não sinta inveja dos dons que outras pessoas têm, diz a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal. Em vez disso, procure os dons que Deus lhe deu e decida fazer as tarefas para cuja realização Ele qualificou você. Deus te deu dons, talentos, te colocou no lugar para você ser bênção. Pare de querer ser outro. Pare de querer o lugar do outro. Deus quer, do jeitinho que você está aí, Deus está te capacitando para você fazer o melhor, para você ministrar essa aula de uma forma poderosa, alcançando o coração dos alunos e que vidas serão transformadas, eu creio assim. A inveja, muitas das vezes, irmãos, não parece um pecado grave para muitos, né? Mas na verdade ela está só um passo do assassinato. Lembra dos irmãos José? Por pouco não mataram ele, né? A inveja começa quando você se ressente de um rival ou sente rancor. Ela faz com que você deseje que esse rival seja removido. E aí segue a Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal falando. Vou deixar os irmãos lerem no material. Mas uma coisa que eu quero deixar bem grifado a respeito da inveja, que nós devemos tomar cuidado com comparações. Às vezes nós começamos a comparar o nosso trabalho com o do outro. Ah, mas eu fiz melhor que o outro. Ah, mas por que eu não fui eu que fiz isso? A gente começa a comparar as situações, é aí que nasce a inveja. Então, cortemos essas comparações. Para que comparar se Deus deu um chamado para ele com dons e talentos específicos? E para mim, Deus deu outro dom, outros talentos e um outro chamado. Então não devemos comparar não. Né? Por que é que o pé iria se comparar com a língua? Cada um tem sua função totalmente diferente. Somos corpo de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. O segundo subtópico fala do motim familiar, vai promover dissabores, ou seja, desgosto, aflições e ofensas. Embora Miriam profetiza, né, fosse profetisa, e o Arão, sacerdote, eles não poderiam se voltar contra Moisés do jeito que se voltaram, né, ardendo em ciúmes. Por isso Deus haveria de tratar com eles, nós vamos falar no próximo tópico. Mas uma coisa é certa, que o comentarista deixa aqui. Um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Para a família continuar estando, sabe, nos trilhos, para a família dar certo, precisa haver respeito. Quando não há respeito, um se levanta contra o outro, não considera o outro e ninguém fica no mesmo nível. Né? Um sempre quer estar acima do outro, não há mais respeito entre as pessoas e isso vai acabar com a família. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz ainda: a insatisfação e o descontentamento, se permanecerem em nossas vidas, podem levar facilmente a desastres. Devemos nos abster de reclamar e criticar os nossos líderes. Agora, nesse ponto aqui, eu vou deixar um conselho, né? Eu acredito ser muito importante. Irmãos, eu sei que eu sou novo, os irmãos, né, vão olhar para mim e falar, mas quem que é o irmão para dar conselho? Mas da pouca experiência que nós temos, nós já podemos ver muita coisa a respeito de pessoas que se levantam contra, ou pessoas que são como fiscais, eu chamo de fiscais. Jesus não chamou ninguém para ser fiscal, Jesus nos chamou para ser membros, para ser corpo, para ser igreja. Mas tem muita gente sendo fiscal, sabe? Está lá anotando, só olhando o que está de errado. E olha para o que o pastor faz de errado, para que o irmão faz de errado, para onde vai aquilo, está sendo direcionado para quê. E ele, sabe, só vai olhando os defeitos, os erros. Mas sabe, irmãos, e às vezes essa pessoa anota tudo isso, ou olha tudo isso, somente para reclamar, para ir lá e falar mal do outro. Tá muito errado. Se a pessoa quer melhorar, ela vai anotar que está errado, por exemplo, né? Vai ver o que está errado e falar, pastor, eu posso te ajudar nisso.
que o senhor acha de fazer isso, isso e isso? E se o pastor também vê com bons olhos, for humilde, ele vai aceitar e vai melhorar de alguma forma. Mas há pessoas, irmãos, infelizmente, que por estar insatisfeita com tudo, nunca agrada. Sempre o pastor está errado, sempre o líder está errado, sempre está tudo errado, nada dá certo. Esse é um grave problema, muito difícil. Agora uma coisa é certa, irmãos. Se o pastor está fazendo algo errado, né, e você já tentou falar com ele, mas ele é irredutível, deixa eu te dizer uma coisa. Entregue para o Senhor, que é Ele quem pode fazer. Você já imaginou? Tem gente que fica revoltada, mas porque o pastor fez isso, porque eu não sei quem fez isso, aquele líder fez isso, o superintendente fez isso, e começa a ficar numa revolta. Eu sei que nós devemos zelar pela obra do Senhor, mas aí, cuida do seu, sabe? Cuida do seu chamado, cumpre a sua obra com todas as forças, faça o melhor que você puder. Porque a obra é do nosso grandioso Deus. E você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo? Você acha que Deus não está tomando conta de tudo? Calma, todos nós teremos que tratar ante ao nosso Deus. Inclusive, aquele que você está vendo que está fazendo errado. Calma, Deus vai tratar com ele. Ei, irmão, nós conhecemos, você sabe, você deve ter bastante experiência sobre isso. Deus trata, porque a obra é dele e tem que ser feita do jeito dele. Se alguém está fazendo errado e você está vendo, não reclame não, ore. Fale, Senhor, o Senhor está vendo, né? Claro que Deus está vendo. Amém, meus irmãos? Nesse momento, nós podemos fazer a segunda dinâmica. Ela é bem simples. Eu vou pôr aqui uma Bíblia para ficar um pouco mais alto para os irmãos conseguirem enxergar. Deixa eu ver aqui como é que está saindo no vídeo. Muito bem. Os irmãos vão precisar de 6 copos. Então, os irmãos vão colocar 3 na base, sabe? Fazer uma torre de copos. 3 na base. Dá para ver só a pontinha, né? 2 aqui em cima e 1 aqui em cima. Os irmãos podem, o professor leva os 6 copos e pede para um aluno vir fazer. E aí o professor comenta que essa torre representa uma família. Uma família bem ajustada, equilibrada. Na família, cada um tem a sua posição, tem seus papéis a cumprir. Então, né, cada um, por mais que um esteja em cima liderando, o outro esteja do lado, mas todos têm o seu papel. A mãe tem o seu papel, tem o seu papel como esposa, o pai tem o seu papel também como pai, como esposo, os filhos têm os seus papéis, as suas funções. A forma de agir de cada um é diferente, mas são todas importantes para a harmonia da família, para que a família esteja de pé. Agora a gente pode, nessa dinâmica, ilustrar o seguinte. Em cada lado desse, ó, esse copo que está desse lado e esse que está desse, pode ser Miriam e Arão. Miriam e Arão. E aqui no topo está Moisés, o líder. Mas lembrar que todos eles na sua função são muito importantes, todos eles são essenciais na função em que foram chamados. O problema é que Miriam e Arão queriam estar no topo, queriam ser líder. Aí o professor chama alguns alunos e fala, a missão de vocês é, sem derrubar essa torre, tirar esses 2 e colocar no lugar desse. Eles vão pensar, mas não vai conseguir. Aí o professor, por fim, fala, não, pode vir e fazer, nem que caia, pode deixar cair. E aí o que vai acontecer? Moisés, Miriam e Arão tentam ocupar o lugar de Moisés, ó. Não dá. Por que não dá, irmãos? Porque eles foram chamados para um ser sacerdote, o outro ser profetisa, né? A outra ser profetisa. E quando quer tomar o lugar de outro, toda a família sofre, toda a congregação sofre quando há inveja no meio, né? Todo o corpo perece quando um membro não está funcionando direito. Então, olha só que coisa triste. Então, essa é a segunda sugestão de dinâmica que você pode fazer na sua sala, tá bom? Uma sugestão, você pode adaptar, melhorar, enfim, pode fazer bem melhor aí, tá bom? Para a glória de Deus, de acordo com a necessidade da sua classe, vai ser bênção, eu creio, em nome de Jesus. Vamos lá. O terceiro tópico fala de Moisés, um homem manso e humilde. O primeiro subtópico vai tratar do mais manso que havia na terra. Em Números 12, 3 diz, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, naquele período de então, Moisés era o mais manso, era o mais calmo, mas também o mais humilde. Era aquele que sabia controlar as emoções e não saindo dando resposta à torta e direito.
ele não revidou a atitude de seus irmãos, ele não foi vingativo, irmãos. Sabe? Ele não respondeu grosseiramente, nem com violência. Sua mansidão era um caráter, era uma qualidade do seu caráter, que diferenciava Moisés de todos os outros. Lembrar também, irmãos, lá no Sermão da Montanha, quando Jesus disse que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele ainda disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então aquele que é manso, que é calmo, e além de ser calmo, ele também transmite a paz e quer que todos tenham essa paz. Quando há uma guerra, ele faz de tudo para pacificar. Quando há uma discussão, ao invés de colocar lenha na fogueira, ou, né, sabe aquele que coloca lenha na fogueira, é aquele que fala, ele falou isso mesmo de você. Eu não deixava barato. Se fosse eu, sabe, esse aí, irmão, não é pacificador, não. O pacificador vai lá e fala, pode ser que você entendeu errado, ou ele tenha entendido errado, vamos conversar, sabe? Vamos tentar resolver isso da melhor forma possível, chama para orar. Isso é ser pacificador. E tanto ser manso quanto ser pacificador era uma atitude de Moisés. A gente vai entender também nessa lição que para o mundo, ser manso, ser paciente, não revidar, é sinônimo de fraqueza. Eles falam, aquele lá é um fraquinho, um fracote, eu não reclamo nada, você pode fazer o que quiser. Mas a gente sabe que é exatamente o contrário à realidade. Para o reino de Deus, e segundo a palavra, aquele que tem domínio próprio, aquele que tem a temperança, a mansidão, esse é forte. Porque esse não está tomando conta de sua própria vida, nem dominando. Quem domina é o Espírito Santo. Quem está moldando o caráter é o Espírito Santo. Então está ficando mais forte cada dia mais. Quando vem alguém, ele insulta, ele, através do autocontrole, não revida. Não, mas porque o Espírito Santo está o dominando, ele continua íntegro, sem responder ou sem ser grosso, sem ser violento. A ira não domina o seu coração, mas quem domina seu coração é o fruto do Espírito, é o amor, a paz, a alegria, é o fruto do Espírito. Agora, quando a pessoa permite que a ira, que é uma obra da carne, controle a sua vida, vai sempre culminar em outros problemas. Começa com a ira, para depois seguir para outros problemas, outras dificuldades, outros pecados. A pessoa acaba pecando. Então essa é a pessoa fraca, aquela que deixa a ira dominar. Mas aquele que é forte, entrega o controle para o Espírito Santo. E com certeza vai dar certo. O fruto do Espírito, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, né, meus irmãos? Glória a Deus. Moisés não se deixou arrebatar pela ira, ele não teve atitude vingativa, conforme dissemos, e pelo contrário, ele ainda ora para que Deus perdoasse os seus irmãos. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Faz nos lembrar de Jó, né, quando vieram os 3 amigos dele, amigos entre aspas, né, vieram lá acusando ele de pecado e falando, vai Jó, fala logo o seu pecado, confessa logo de uma vez para você ser curado. E Jó, no final, Jó ora por eles e por ele orar, né, por essa atitude, ele é abençoado. Tem tudo restituído. Muito bem, irmãos. A mansidão e a pacificação também estavam em Jesus. É interessantíssimo. Tem uma frase que eu gosto muito e quando vem contendas e dificuldades assim, eu sempre me lembro que é aquela frase, é melhor ter paz do que ter razão. Não está na Bíblia, mas o conceito nós podemos ver na vida de Cristo. Porque tem gente, irmãos, que não aguenta. Enquanto falar, não, mas eu tenho razão, e vai até o final com essa razão, sabe? Não abre mão. Ele não prefere a paz, ele prefere a razão. Termina a discussão, o que aconteceu? Ele está com um amigo ferido, ou uma esposa, ou um filho ferido, ou perdeu um amigo. Né? As pessoas se afastam de quem é teimoso, cabeça dura e quer continuar com a razão. Não, mesmo que tenha razão. É muito melhor perder a razão e ganhar a paz. É muito, mas muito melhor. Aí você fala, não, mas por que você está falando isso? Porque Jesus, irmão, ele não podia, no momento que ele estava sendo condenado, acusado, ele tinha toda a razão para falar que ele é o Filho de Deus, que ele não fez aquilo que eles estavam acusando falsamente. Jesus tinha razão. Mas Jesus prefere abrir mão da razão para ter paz com Deus, para nos trazer a paz, para reconciliar o homem com Deus de novo. O Senhor Jesus prefere a paz do que ter a razão. E ele tem a razão, mas sabe quando a gente quer teimar e quer ganhar uma discussão, mas uma discussão nunca é ganha na razão.
Sempre ganha aquele que quer ter paz. Se você for criticado injustamente, lembre-se de que aqueles que lhe criticam podem ter medo de enfrentar o problema real. Não leve esse tipo de crítica para o lado pessoal. Peça a Deus que lhe ajude a identificar o verdadeiro problema e Ele lhe auxilie a lidar com ele. Glória a Deus. O segundo subtópico vai falar do fardo de uma liderança. Esse momento, irmãos, depois que o povo começa a se queixar do maná e começa a falar que era melhor estar no Egito, olha que absurdo, né? Moisés, diante de todas essas reclamações, ele fala: Senhor, por que o Senhor fizeste mal ao teu servo? Por que eu não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga desse povo? Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tem achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Senhor, eu não consigo. Esse povo parece criança, que não sabe o que é melhor do que não é, não sabe distinguir o que é bom do que é ruim. Senhor, não dá, estou cansado, estou afadigado, estou estafado, está difícil. Então o peso da liderança para Moisés foi deixando sem ânimo. Era muita reclamação, era muita dificuldade. Mas Moisés faz algo lindo. Sabe, Moisés cansado, ele não vai reclamar do povo para o povo. Ele não vai fazer um conselho com outra pessoa, não. Ele vai falar para Deus: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu estou cansado. Minhas forças estão se esgotando, eu não estou aguentando, sabe, esse fardo. Ô, irmão, é tão bom se você fizer isso hoje. Você que está sofrendo, sabe, com ansiedade, com aquelas dificuldades da alma, que você não está aguentando mais essa rotina. Ei, chega para Deus hoje, agora quando você está ouvindo a aula, e fala: Senhor, eu não dou conta. Me ajuda, Senhor. Está difícil, eu não consigo de mim mesmo, Senhor. Eu não tenho capacidade para isso. Mas assim como Moisés fez, e Deus lhe responde no ato, Deus também te responderá. Deus responde e orienta Moisés. Fala: Moisés, separa 70 homens. Separa 70 homens dos líderes de Israel, dos príncipes, dos oficiais. E olha o que Deus fez. Deus pegou do espírito de Moisés, que estava em Moisés, e dividiu, né? E espalhou entre esses 70, para que esses 70 pudessem ajudar Moisés nessa liderança. Conselho de Deus tremendo, maravilhoso, muito bom, né? Mais ou menos, deixa eu aqui pegar o meu celular para você fazer uma ilustração na sua classe, né? Não sei se você já passou por isso, mas seu celular teve a memória cheia, né? Lotou, encheu a memória. E por um acaso, quando enche a memória do celular, você sabe o que acontece? O WhatsApp não funciona mais, o celular começa a ficar lento, né? Vai ficando cada vez mais difícil de usar o celular, porque ele está cheio, está lotado, né? Então ele não trabalha direito. E quando a gente, irmãos, está cheio, cansado, afadigado, já estafado, já não está aguentando porque está muito cheio, a gente começa a não fazer as coisas mais com alegria, a gente começa a fazer tudo meio forçado, no automático, sabe, sem ter aquele ânimo. A gente vai levando. E para Deus não deve ser feito assim. A gente deve clamar: Senhor, minha memória está cheia, Jesus, eu não estou funcionando direito, me ajuda, eu não consigo. E Ele vai fazer, irmãos. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e abatidos e afadigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo é leve. E o Senhor disse: Eu vos darei descanso para a vossa alma. Sabe, irmãos, esse peso que você tem, seja da família, do trabalho, está tudo tão cansado. Pegue, irmãos, entregue para Jesus. Entregue para Ele. Não é, sabe, não é feio falar que não dá conta, que não está conseguindo. Não, se é para Deus, fale, que Ele vai te dar força. Ele vai te dar uma instrução melhor para você fazer o melhor também. Ele vai te renovar as forças. Moisés foi orientado por Deus, né? E assim como no celular, quando ele está cheio, o que a gente tem que fazer? Tem que tirar uns arquivos daqui, colocar em outro lugar. Se você não quer perder, você tem que tirar daqui e colocar em outro lugar. Não é isso? Olha que coisa tremenda. Por exemplo, se eu tenho muito vídeo aqui e eu não quero perder, mas o meu celular está cheio, eu envio para minha esposa, eu envio para alguém, para essa pessoa conseguir deixar guardado em algum lugar, mas a gente divide, né? Cada um fica com um pouco. Olha só que interessante, a mesma situação é o que aconteceu com Moisés. Deus pegou o espírito que estava nele, dividiu com os 70. E a missão que estava com ele também foi dividida com os 70. Cada um, eles puderam ajudar uns aos outros nessa carga.
E aí todos funcionaram bem. A gente precisa aprender a compartilhar. A gente precisa aprender a delegar, irmãos. Você que está liderando algo, aprenda a compartilhar. Nem todo mundo vai fazer do seu jeito, mas todos farão do melhor jeito possível, com as forças que cada um tem para o nosso Deus. E sabe, a obra é assim, é um corpo. Não tente fazer tudo sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Mas distribua tarefas, sabe? Coordene. Irmãos, eu passei por isso, sofri com isso. Sofri até de saúde por causa disso. Mas hoje o Senhor nos ensina que nós devemos delegar, compartilhar, pedir ajuda para que os irmãos ajudem. E é uma obra linda quando todos fazem junto. Tá bom? Não tente fazer tudo sozinho. Essa é uma lição que a gente aprende aqui com Moisés. Em outra ocasião, seu sogro já tinha falado, né? Não é bom o que você faz, Moisés, né? Ficar o dia inteiro aqui ouvindo o povo e julgando o povo, não. Divide aí, deixa só os casos mais difíceis para você, separa homens também para lhe ajudar. E assim foi, e foi muito bom também. Esse é o segundo subtópico. E aí nós vamos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. O comentarista diz, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família, no lugar do ódio, o amor, no lugar do ciúme, da inveja, a parceria e a comunhão. Glória a Deus. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz o seguinte, as pessoas que ocupam posições de responsabilidade sentem às vezes que são as únicas que conseguem fazer as tarefas necessárias. Mas outras também são capazes de lidar com partes das tarefas. Então, delegue, entregue para as pessoas, não tente fazer sozinho. Se você tentar fazer sozinho, você não vai conseguir concluir. Vai passar mal, a carga é pesada, mas se você já desde o início, já compartilhar essa carga, vai chegar até o fim, a obra vai ser concluída para a glória de Deus. O terceiro subtópico fala da punição de Miriam e de Arão. Eles foram convocados para fora da tenda, como nós lemos, o Senhor desceu numa nuvem, olha que coisa tremenda, e falou diretamente com os dois revoltosos, com os dois que criticaram Moisés. Miriam ficou leprosa, irmãos, no mesmo instante foi separada do arraial por 7 dias. E depois, né, claro, eles tiveram que pedir a Moisés que clamasse ao Senhor por eles, para que ela fosse curada. Todo motim, toda crítica dessa forma, né, com egoísmo, com querendo tomar o lugar do outro, tem consequência trágica. Nós precisamos evitar as falsas acusações contra as lideranças, as palavras atravessadas, as destruições de reputação, sabe? Se você não sabe, se você não viu, não fale. Tem pessoas à torta e direito, sabe? Vê no canal do YouTube e fala, aquele pastor é ladrão, aquele lá tá roubando. Irmão, você não viu, você não sabe. Sabe, pare de manchar a reputação das pessoas. Tem gente que gosta de falar mal dos outros. E muita gente fala assim, irmão, não é pecado, porque eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade. Irmãos, a Bíblia diz que não é para nós falarmos mal das pessoas. Não é para falarmos mal do irmão. Né? Eu, inclusive, separei esse versículo aqui. Não é para nós falarmos mal. Falar mal também é pecado. Né? Tiago 4,11 diz lá, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Por mais que seja verdade, falar mal do seu irmão é contra a Bíblia. Amém, irmãos? Deus puniu a Miriam, mas aqui há um exemplo para nós. Né? Embora Miriam foi punida, depois, claro, voltou ao normal, né? Nós não precisamos passar pelo mesmo que eles passaram. Que nós aprendamos com o erro deles, a não murmurar, a não invejar, né? Dessa forma. 1 Pedro 2,1 diz, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. É um conselho de Deus para nós, deixa tudo isso, toda inveja, não queira o lugar de outro. Nesse momento nós podemos fazer a última dinâmica. Ela é bem simples, nós já fizemos também, mas vai ajudar aí no entendimento da aula. O professor vai pegar uma bexiga, pode pedir para um aluno, para que ele venha à frente e enche essa bexiga não muito cheia, também não muito vazia. E aí, peça para ele ficar segurando. Olha só, ele está segurando. Isso aqui vai representar o domínio próprio.
o autocontrole. Quando a gente não se estoura facilmente. Eu posso apertar, eu não vou estourar, porque ela também não está tão cheia. Mas aqui eu tenho o controle de como ela está. Quando as pessoas vêm reclamar, quando as pessoas inventam as coisas, nós estamos aqui, ó, segurando. Né? Ou melhor, entregamos a Deus o nosso controle e Deus continua segurando aqui, nos dando o autocontrole, o domínio próprio. Né? Tanto isso aqui serve tanto para eu esvaziar um pouco quando a carga estiver pesada, como também para ser cheio de Deus quando eu preciso de mais força. Esse é o domínio próprio, fruto do Espírito. Né? E a gente permanece cheio. Por quê? Porque está tendo o controle. O irmão que tem o fruto do Espírito em sua vida, que tem o autocontrole, ele continua sempre cheio do Espírito Santo, sempre útil para a obra de Deus. Uma bexiga cheia é essa, ó, eu posso usar para enfeitar uma festa. Mas aí o professor pede para que ele solte. Né? E ele soltando, foi embora, caiu, ficou vazia. E é isso que acontece com quem não tem o domínio próprio, com quem fala, eu se vim, vai ser na lata, eu não olha, mexe comigo. Pode mexer comigo, mas pisou no meu calo aí, é aquela pessoa que não tem paciência, não tem o fruto do Espírito. O que acontece, irmão? Ela não sabe nem a reação dela quando uma coisa dessa vai. Ele bate num lado, bate no outro, mas quando vê, ele está vazio, está no chão e não serve mais para a obra de Deus. Porque ele não permitiu dar o controle ao Senhor, ou ter o autocontrole. Né? Então que nós aprendamos dessa forma. Se queremos continuar cheios do Espírito Santo, precisamos pedir que Ele opere em nós o fruto. E dentro desse fruto, uma das características está a mansidão que nós aprendemos com Moisés. Mesmo quando vierem nos invejando, querendo o nosso lugar, nós ainda não vamos responder à altura, não vamos revidar com violência, mas pelo contrário, nós vamos orar para que Deus venha sarar essas pessoas. E que nós possamos orar também para que Deus venha sarar a nossa classe, a nossa igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos então para a conclusão. Vamos lá. A conclusão diz que o motim, né, de Miriam e Arão tinha como causa a inveja, foi o que nós vimos. E as consequências de atitudes como essa causam sempre grandes prejuízos também na família. O apóstolo Paulo nos aconselha a andarmos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Quem faz isso, não anda no Espírito. 1 Coríntios 10, 9 e 10, anote aí, leve para sua classe, dizem, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E olha só, Números 14, 29 e 30, quando a gente fala de murmuração, eu sempre me lembro dessa passagem, que o povo não pôde entrar na terra prometida por murmurar, por não ter ânimo para ir tomar a terra, por só olhar os defeitos, só olhar os pontinhos, né? Eles só olharam os pontinhos que tinha na terra, né? Por mais que tinha gigante, irmão. Mas a bênção, a proteção do Senhor é tudo isso aqui, ó. Deus prometeu estar com eles, Deus prometeu a terra. Mas eles olhavam especificamente para os gigantes da terra. Né? E aí diz assim, Números 14, 29 e 30. Nesse deserto, Deus dizendo, cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. O povo todo pereceu por murmurar, mas Josué e Caleb continuaram firmes, sem murmurar. Pelo contrário, eles tentaram incentivar o povo a se animar, a tomar a terra, porque o Senhor está conosco. Por isso, eles entraram, e os murmuradores ficaram para trás. Morreram no deserto. Então o que nós aprendemos nessa lição? Ao invés de murmurar, vamos incentivar o povo a cumprir a palavra de Deus, a aprender a palavra de Deus. Vamos incentivá-los a tomar posse da nossa herança que o Senhor está nos dando, que é o céu de glória. Aleluia. O coração insatisfeito que não se contenta com o que tem é solo fértil para pensamentos e sentimentos que trazem contenda, divisão
e aflição de espírito, é o que diz a revista Ensinador Cristão para concluir essa lição. Então, que eu e você possamos louvar a Deus com aquele hino da harpa. Oh, estou satisfeito com Cristo. Porque com Cristo, nós tendo Cristo, nós não precisamos de mais nada. Eu sei que a gente quer, a gente sonha, mas esteja satisfeito. Você estando satisfeito com o que tem, Deus vai te abençoar cada vez mais. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Por isso estamos satisfeitos com Ele. Amém? Deus continue abençoando rica e poderosamente a sua vida. Tenha uma excelente aula para a glória de Deus.